Olá pessoal, bem-vindos ao canal e à leitura do livro de Rumi, o pequeno livro da vida que de pequeno não tem nada. E agora esse poema de número 6, ele vai nos dar uma ideia bastante forte sobre uma certa cegueira. Vamos ouvir? E aí a gente pensa um pouco sobre isso? Vamos lá. Se alguém disser a uma criança que ainda não nasceu que fora do ventre materno existe um mundo maravilhoso, com campos verdejantes e jardins exuberantes, enormes montanhas e vastos oceanos com o céu iluminado pelo sol e pela lua, essa criança que ainda não nasceu não acreditará em tamanho absurdo. Ainda na escuridão do ventre materno, como poderá ela imaginar a indescritível maravilha desse mundo? Da mesma forma, quando os místicos falam de mundos para lá dos sentidos e das cores, o homem comum, tomado pela ganância e cego pelo egoísmo, é incapaz de atingir essa realidade. Checkmate, né? É muito interessante esse poema aqui que nos mostra algo muito real, né? Imagina aqui esse feto dentro do útero materno, desse ventre, né? Que é maravilhoso ali, tudo perfeito, se alimentando. Se você vai dizer para essa criança que ainda não nasceu que fora dali tem um mundo maravilhoso, essa criança jamais vai poder imaginar isso. Agora a pergunta é: e nós que somos esse homem comum, que somos muitas vezes tomado pela ganância, isso não é o outro, isso somos nós, que somos muitas vezes cegos pelo egoísmo, será que acreditamos de fato que existe um outro mundo, como os místicos falam, que é além dos sentidos e das cores, além da aparência? Existe algo mais? O cego, que ele diz aqui, né, pelo egoísmo, é aquele que não enxerga. Ele tem uma cegueira espiritual. Então, para ele, e eu digo ele, estou falando de nós, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Estamos aqui, provavelmente você que está ouvindo o canal, você e eu, no mesmo patamar dessa existência, né? Talvez um dia ou outro eu tentando um pouco mais, outro dia você tentando um pouco mais, assim esperamos, né? Mas tentando enxergar um pouco mais. E o que a gente precisa ampliar? Precisamos ampliar a nossa visão interior, porque os sentidos, as cores estão todas para fora. A gente precisa desenvolver mais a nossa intuição. O conflito que a gente tem permanentemente, puxa, eu devo fazer isso, mas na verdade eu não quero fazer isso. Então o dever versus a afetividade, muitas vezes a gente precisa também saber ponderar para que a gente possa escolher. Lembra do livro que eu citei ontem no vídeo, o Mahabharata, que eu falei de Duryodhana? Pois então, dentro desse livro, né, que estou aqui fazendo uma divulgação novamente dele, que vale muito a pena, entendendo o caráter simbólico da obra, né, existe o Dhritarashtra, que é o irmão mais velho do pai das virtudes. Lembra dos Pandavas? Existem os Kuravas, que são os nossos defeitos, e existem os Pandavas, que representam as nossas virtudes. Agora olha que interessante, o irmão mais velho do pai das virtudes, ele é cego, e aquela obra, todo aquele problema que acontece, que ele usurpa o poder e toma o poder, né, para sua família, para os Kuravas, ele não pode assumir o poder porque ele é cego, ou seja, existe aqui uma limitação claramente sendo colocada, né? Muito simbólica. Quem tem essa cegueira não pode governar. Então, precisamos,
olhar para nós e pensarmos sobre essa cegueira que temos moral, incapacidade de ver o que é justo, o que não é justo, de agir de forma justa. Muitas vezes a gente quer criar pequenos núcleos. Hoje mesmo eu vivi uma experiência corriqueira num campeonato de beach tênis e conversando com uma colega, ela disse: puxa, aquelas pessoas não deviam estar aqui, os outros atletas. Por que não, né? Perguntei eu. Porque elas não pertencem a esse espaço. E aí esse campeonato deveria ser apenas entre nós, do nosso espaço. Eu achei interessante, né? E aí, rapidamente conversamos, eu disse, pois eu acho interessante, né, que num campeonato tenham pessoas de fora, justamente porque a ideia do campeonato é o treino, né? E nada melhor do que podermos jogar com outras pessoas. Então veja, numa situação tão corriqueira, e quantas vezes não fazemos isso, quantas vezes eu mesma já não fiz isso em milhares de outras situações da minha vida, certo? O fato de eu estar conversando aqui, lendo e refletindo, não significa que eu esteja vivendo isso 100% do meu tempo. Significa que eu estou buscando enxergar isso cada vez mais para que eu possa viver isso cada vez mais de forma justa. Então, quando eu cito aqui como um exemplo básico, é para que a gente possa ver quantas coisas às vezes não enxergamos porque a gente está se limitando. Então, eu limito a minha visão de mundo, eu limito o grupo que eu frequento e de repente eu estou ali completamente dentro de uma redoma, né? E não vejo mais nada. E isso acontece tanto. É aquela ideia da mente luminosa vai ficando mais obscurecida, o meu ego vai ficando mais fortalecido, e se eu continuo vivendo isso, de repente eu perco a esperança de ver e de acreditar que existe um mundo melhor. Agora, esse mundo melhor, ele só existe na medida em que nós acreditamos nele e vamos fazendo pequenas ações de transformações. Senão ficamos incapazes, como diz aqui esse poema, de atingir essa realidade. E a pergunta é, o que você quer? Se queremos um mundo melhor, precisamos plantar essas sementes. Parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar tudo no nosso ponto de vista, porque eu isso, eu aquilo, eu acho, eu penso e só eu sei, e entrar um pouco nessa quietude, né, interna e questionar e poder olhar para as coisas de uma maneira mais ampla. Fazer com que essa criança que está no ventre nosso, que temos hoje dentro de nós ainda, né, essa semente do homem ideal, de um ser humano melhor, possa crescer e se maravilhar com esse jardim exuberante e esses campos verdejantes. E é isso, pessoal. Uma mensagem aqui de vontade e de esperança para que a gente possa trabalhar por esse mundo melhor, que já está aqui, por algumas pessoas sendo vividos numa pequena medida, mas que na medida que a gente vai acreditando nesse caminho e vai vivendo esse caminho, a gente vai ampliando os nossos horizontes e alargando esse número de pessoas para que a gente possa fazer uma massa e realmente ter uma transformação individual e futuramente coletiva. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Lembra de curtir, se você gostou, colocar o seu comentário e enviar para outras pessoas para ajudar esse canal a crescer e chegar essas mensagens para mais pessoas. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.